dia! A paz do Senhor, meus amados. Hoje é dia 14 de novembro e vamos meditar na palavra que está lá no livro de Deuteronômio, capítulo 6. E os versículos 6 e 7 dizem assim: Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos. Hoje nós vamos falar sobre os pais que são exemplo dos filhos, são espelho para os filhos. Albert Schweitzer disse que o exemplo não é apenas uma forma de ensinar, mas é a única forma eficaz para fazer isso. Os pais não ensinam pelas palavras, não ensinam pelos gritos, não ensinam pelas ordens. Os pais ensinam pelo exemplo. Os pais são espelho para os filhos. Para um espelho ser útil, você precisa de 3 características. Em primeiro lugar, o espelho precisa estar limpo. Quando você se enxerga, para você ter uma boa imagem de você, esse espelho precisa estar limpo. Um espelho sujo, ele não reflete a sua imagem. Se os pais não forem exemplo para os filhos, eles não vão poder ensiná-lo de forma eficaz. Os filhos podem até seguir algumas ordens por estarem debaixo do teto dos pais, mas se os pais não forem exemplos, todo o ensinamento vai por água abaixo quando essa criança virar adolescente e esse adolescente virar adulto. Quem já participou de algum curso comigo, eu já ensinei sobre criar a própria realidade. E eu já falei sobre o ser antes de ter. E isso serve para tudo na vida. Antes de eu querer ter o meu casamento restaurado, eu preciso ser. Antes de eu desejar o homem de Deus, eu preciso ser. E antes de eu querer filhos obedientes, honestos, exemplos de filhos, eu tenho que ser exemplo de pai, exemplo de mãe. Antes do pai inculcar na mente dos filhos a verdade, é preciso que essa verdade reine no coração dos pais. A segunda característica de um bom espelho é que ele precisa estar iluminado. Um espelho na escuridão de nada serve. Não basta ter olhos para ver onde tem luz para iluminar. Os pais precisam andar na luz se quiserem educar os filhos para a vida. Eu conheço muitos pais que procuram ensinar os filhos sobre coisas que eles não seguem, sobre coisas que eles não fazem, tentando impor algumas regras para os filhos que eles mesmos não cumprem. E dessa forma, todo o ensinamento é ineficaz. Os pais ensinam os seus filhos, educam os seus filhos pelo exemplo. Guarde isso. E a palavra de Deus é a luz que ilumina os nossos passos. Jesus é a luz do mundo e quem o segue não anda nas trevas. Os pais que são governados pela verdade das Escrituras criam os filhos na disciplina e na admoestação do Senhor e têm alegria de vê-los florescer. E a terceira característica de um bom espelho é que o espelho precisa ser plano, para não distorcer a imagem. Um espelho côncavo ou convexo sempre vai distorcer a imagem. O espelho precisa ser plano. E assim também é a vida dos pais. Se eles tiverem uma vida desfocada, torta, vão refletir essa imagem distorcida para os filhos. Os pais precisam ter vida limpa. Os pais precisam ter a luz da palavra. Os pais precisam ter vida certa. Lembre-se, não somos perfeitos e nunca seremos. Mas nós temos sim consciência do que é certo e do que é errado. Nós temos sim consciência quando falamos algo para os nossos filhos e fazemos diferentes. Pais, lembrem-se que os seus filhos estão olhando para vocês.
Seja exemplo, seja espelho para os seus filhos. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, começamos, Pai, te agradecendo por um novo dia e te pedindo perdão pelos nossos pecados, pelos nossos erros, pelas nossas falhas. Perdão, Pai, quando erramos com os nossos filhos. Perdão, Pai, por nossa imaturidade, por quando erramos até tentando acertar, Pai. Te pedimos que derrame sobre nós, sobre todos nós, pais e mães, sabedoria, Pai, para educar os nossos filhos. Que a gente possa, Pai, guiar os nossos filhos através do exemplo, e não da palavra, não da ordem, não da regra, mas pelo exemplo. Que nós possamos, Pai, arrastar os nossos filhos para um bom caminho, dentro da Tua palavra, por um caminho iluminado e correto, Pai, através do exemplo. Então eu te peço, Pai, que toda pessoa, todo pai, toda mãe que ora comigo nesse momento, Pai, que ele primeiro se torne, que ele seja, Pai, uma pessoa iluminada, que essa mãe seja uma mulher sábia, para que possa, Pai, educar os seus filhos da maneira correta, da maneira mais assertiva, que é arrastando seu filho pelo exemplo, e não pelo grito, pela ordem, pela guerra, pela briga, mas sim pelo exemplo. Então que todos nós aqui, Pai, antes de termos alguma coisa, antes de fazermos alguma coisa, que nós possamos ser, que nós possamos nos tornar aquela pessoa que de fato vai fazer diferença na vida dos filhos e na vida de todas as pessoas que nos rodeiam. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amados, tenham um dia abençoado em nome de Jesus e até amanhã. Tchau, tchau.